porque eu tenho uma palavra muito importante para você, que eu tenho muita expectativa que venha realmente impactar a sua vida. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre processos de desconstrução. Como cada um de nós passa por momentos de desconstrução. Momentos de luto, de luta, de dificuldade, de situações às vezes nos relacionamentos, na vida financeira, em tantas áreas da nossa vida. E semana passada falamos um pouquinho sobre isso. Existe um processo que Deus realiza em nós muitas vezes de desconstruir. Ele desconstrói para então Ele construir alguma coisa. E eu falava na semana passada que isso está ligado com aquilo que nós vamos falar nessa manhã de ressurreição. Quer você esteja passando por um momento de dificuldade, de luta, seja o que for que você esteja passando, em que área for. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em João 20. Abra, por favor, sua Bíblia, João 20. Nós vamos falar exatamente de uma manhã muito especial, como hoje, uma manhã de ressurreição. E o que aconteceu nessa manhã? Abra lá, João 20, nós vamos ler do 1 ao 10. Nós vamos ver que não só nós passamos por momentos como esses, mas os discípulos de Jesus passaram por um momento tenso de muitas lutas numa sexta-feira, a sexta-feira em que Jesus morreu. Vamos ler lá juntos, o 20, de 1 até o 10, e diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo. Esse outro discípulo é João, que escreve esse evangelho, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Vou repetir essa parte. E viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar de entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a casa. Querido, eu quero lembrar com você, aqui nós estamos falando sobre uma manhã de ressurreição. Assim como uma manhã que nós celebramos a ressurreição, como essa manhã, é uma manhã de ressurreição. Mas eu quero lembrar um pouquinho vocês, um pouquinho até do que o pastor Júnior falou, o que acontecera 3 dias antes, ou na sexta-feira. Na sexta-feira havia sido um dia extremamente conflituoso para cada um daqueles discípulos. Relembrando um pouquinho, eu sei que você conhece a história, mas é sempre bom a gente relembrar. Na noite de quinta para sexta, é a noite em que Jesus está no Getsêmani. Ele é abordado por soldados romanos, é levado até Pilatos querendo se livrar daquela situação de ter que lidar com uma situação extremamente política naquele momento. Ele manda para Herodes, que por sua vez também é muito parecido com hoje em dia, né? Manda de volta para Pilatos resolver. Pilatos, sem ter muito argumento contra Jesus, Pilatos joga para o povo e diz assim: então vocês é que vão decidir o que vai ser feito desse homem chamado Jesus, que se diz rei dos judeus. E o povo vota
por Barrabás, para que soltasse Barrabás. Por 3 vezes Pilatos pergunta e o povo fala: solta Barrabás. Mas, gente, Barrabás era um criminoso, um assassino. Nós vamos soltar Barrabás e vamos ficar com Jesus. E o povo, inflado pelos fariseus, pede que seja solto Barrabás e Jesus seja preso. E aí Pilatos pergunta: mas o que nós vamos fazer com Jesus? E todos falam: crucifica-o, crucifica. E a multidão fica endoidecida, crucifica-o, e Jesus então é condenado à crucificação. Passa então um período de um terrorismo, de uma agressão, de uma dor extremamente cruel, porque os romanos eram considerados e eram entendidos como extremamente cruéis na sua forma de lidar com essas coisas. E Jesus então é chicoteado várias vezes e começa então o seu caminho a levar a cruz até o Calvário, com muita dificuldade. Eu li alguma coisa, eu não sei se isso faz sentido, mas que aquela cruz era extremamente pesada, pesava cerca de 150 quilos. Eu acho coisa demais, mas enfim, foi alguma coisa que eu li, não tenho certeza, mas era extremamente pesado. E aí Jesus leva até o Calvário a sua cruz. Ali ele é pregado na cruz. E o texto chama atenção para algumas coisas que eu quero pontuar com vocês. Como o nosso foco hoje é a ressurreição, eu não quero voltar lá atrás e ler outros textos. Jesus é colocado sobre Jesus um manto. Esse manto era muito valioso. E quando ele é colocado na cruz, os soldados tiram aquele manto e fazem sorte, jogam sorte entre eles, porque valia muito, valia mais do que rasgar aquele manto. E colocam uma coroa de espinhos. Tudo isso num deboche, numa vergonha, numa exposição, como dizendo: não é você que se diz rei dos judeus? Cadê o seu manto? Cadê a sua cruz, a sua coroa? É uma coroa de espinhos. E durante todo o processo, além da dor, dos flagelos, a humilhação, a exposição, a vergonha que Jesus é obrigado a passar. E a gente para e pensa, eu pensei muito esses dias sobre isso, pensando que Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. A qualquer momento ele podia pedir uma legião de anjos, que não precisava nem de anjo, ia fulminar cada um do que estavam ali. Quando aquelas mãos se levantavam, colocando sobre ele uma coroa de espinhos, ele podia simplesmente decepar aquelas mãos. Mas Jesus foi até o final. Havia um propósito nisso. Havia o maior de todos os propósitos. Ele precisava morrer na cruz por mim e por você. Não por ele, não pelo reino de Deus, não pelo céu, não pelo Pai, por você e por mim. E por isso ele passa por todo esse processo que ele não precisaria passar. Aí nós vemos alguma coisa bem interessante. É final de sexta-feira. Eu estou contando o que aconteceu a partir da madrugada de quinta, sexta o dia todo, estava chegando o final do dia, e aí para os judeus entra o Shabat. O Shabat começa na viração do dia, de sexta para sábado. E não era permitido ao judeu lidar com pessoas mortas nesse dia. Antes de entrar o Shabat, Jesus dá o seu último suspiro e diz: está consumado, está feito. O que tinha que ser feito foi feito. O meu propósito foi cumprido até o final. Eu tinha um objetivo, tinha uma razão e eu cumpri até o final. Ótimo. Para a cena aí, eu quero que você grave essa cena. E aí entra o Shabat. Antes de entrar o Shabat, tem
3 discípulos nesse contexto que me chamaram muito a atenção quando eu estudava, que nos chamam a atenção. Onde estavam todos os discípulos? Naquela época, pelo menos 70 discípulos, além dos 12, pelo menos 70 discípulos Jesus tinha. Onde eles estavam? Onde durante o sábado, o Shabat, esses discípulos estavam? Alguns tinham fugido de Jerusalém, alguns estavam trancafiados em casa com medo dos romanos, mas tinha um em especial, esse que escreve o que nós lemos, João, que acompanhou todo esse processo do lado do Mestre. Ele está no pé da cruz com Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Ele passa e vive com Jesus, com seu grande amigo. Mais do que um mestre, ele era amigo. E ele acompanha. E durante todo aquele sábado, ele passa em Jerusalém. Ele não foge, ele não tem medo, ele não finge que não conhece, ele não nega. Ele acompanha Jesus, mesmo depois de Jesus estar morto. E eu fico pensando como deve ter sido esse, talvez o pior Shabat da vida desses discípulos. Porque, querido, vamos pensar aqui, era o fim de tudo. Era o que ninguém esperava. Sabe aquela situação que você vive na sua vida, na sua casa, que você não espera? É um diagnóstico de uma doença, é uma ameaça de separação, de divórcio, é um filho rebelde longe dos caminhos do Senhor, é uma dificuldade de violência, uma situação, qualquer situação. Esses discípulos vivem um sábado sem norte, sem saber o que eles iam fazer, questionando até aquilo que eles tinham crido até então. Será que foi tudo em vão? Será que tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu investi... Veja bem, João, 3 anos antes, havia aberto mão do seu trabalho, da sua profissão, abriu mão de tudo para seguir a Jesus. E eu imagino João pensando, e agora? Sabe aquela situação que acontece na sua vida que você para e diz, e agora? O que é que eu vou fazer? A situação está preta. O negócio está ruim para o meu lado. E é interessante que geralmente essas coisas acontecem do nada, né? Assim, em poucos minutos, às vezes, vira tudo. E vem o diagnóstico, e vem o pedido de divórcio, e vem uma notícia sobre um filho, e vem situações. João ficou em Jerusalém. 2 personagens, 2 discípulos de Jesus, eu não sei se você já observou, aparecem nesse final de sexta-feira. São eles, José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia era um membro do Sinédrio. Sinédrio era como se fosse a Suprema Corte dos judeus. Então ele tinha poder político, religioso, e ele era um dos principais. O interessante é que José de Arimateia era um discípulo oculto. Ninguém sabia que ele era discípulo, ninguém podia saber. Ele estava em jogo ali a sua função, o seu nome, seu status, o que ele fazia. E ele era aquele discípulo em off, né? No meu tempo, antigamente, a gente diria 007. Metade aqui não sabe nem o que é, então os que têm referência compreenderão. José de Arimateia pede a Pilatos, pela sua posição e autoridade, o corpo de Jesus, para que Jesus não ficasse na cruz durante todo o Shabat, durante todo o sábado. Ele pede o corpo de Jesus, enrola num lençol que era de linho, uma coisa fina, só quem tinha posses podia ter acesso a isso. E ele leva Jesus para ser enterrado num túmulo de gente chique, um túmulo de primeira mão, um túmulo num jardim, um jardim de sepultar pessoas. E sepulta Jesus num lugar mais nobre que havia.
José de Arimateia era um discípulo oculto. Vale a gente pensar e avaliar. Será que nós temos sido um discípulo oculto? Aquele que ninguém sabe que a gente é crente, no trabalho ninguém sabe, onde a gente anda ninguém sabe, as nossas atitudes não demonstram que nós somos discípulos de Jesus, porque afinal de contas não pega bem, né? Hoje em dia falar que é crente está pegando, dá cancelamento nas redes sociais. Então não é legal. O segundo, que também era um oculto, era Nicodemos. O terceiro, né? Primeiro João, José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. O fariseu era um líder religioso da mais alta escala. Ele era um dos principais, extremamente radicais em relação à lei, à Torá, ao Velho Testamento. Ele era um homem importante, que lá no início do ministério de Jesus, vai ter com Jesus um dia de noite para ninguém ver, ficar em secreto. Ele achou interessante o que aquele homem estava pregando, e ele vai procurar aquele homem para saber que negócio é esse, e ele tem uma conversão, mas a gente nem ouve falar em Nicodemos. Continuou em off, né? Porque não era muito popular entre os fariseus se demonstrar um cristão, um discípulo de Jesus. E é interessante porque esses dois discípulos se revelam justamente no momento de maior dor, de maior sofrimento do Senhor. E Nicodemos, o texto diz, você leu comigo, ele leva 100 libras de mirra, de óleo. Vamos entender uma coisa: os sepultamentos naquela época não eram como hoje em dia. Os corpos eram envolvidos num lençol de linho, ou aqueles que eram mais pobres, um lençol de tecido qualquer. O corpo era embalsamado com óleos, e Nicodemos leva mirra e aloés. 100 libras era um valor muito caro. Ele leva o que havia de mais nobre para embalsamar o corpo de Jesus. E é interessante porque só se embalsamava corpos de reis com mirra e aloés. O resto do povo se usava outro tipo de óleo para ungir. O corpo de Jesus foi ungido, foi envolto em linho e ele foi deixado então no túmulo. E aí, só abrindo um parênteses, eu volto a perguntar: que tipo de discípulo você é? Você é aquele discípulo tipo João, que está com Jesus no pé da cruz, em todo o trajeto até a cruz, na morte, até que o corpo seja sepultado, e é o primeiro a chegar na noite, né, na madrugada de domingo, no jardim do templo, no jardim do túmulo? Ou você é um dos discípulos daqueles que estão em oculto, né? As pessoas não precisam saber, isso é minha fé particular com o Senhor. Ou talvez você seja daqueles discípulos, a maioria dos 12, que agora já eram 11, né? Pelo menos 10 que desaparecem com medo na hora que Jesus mais precisava do apoio dos seus discípulos. Mas chega no domingo, amanhã que nós representamos e celebramos hoje, amanhã de domingo, amanhã da ressurreição. Esse texto que nós lemos diz exatamente o que acontece. Passa o Shabat, então as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, vão até o jardim do túmulo para prestar suas homenagens, já que não podiam fazer durante o Shabat. E elas veem que o túmulo estava aberto. O túmulo era um buraco na rocha, com uma pedra que só podia ser removida por vários homens, porque era extremamente pesada. E elas viram que não tinha ninguém lá. Primeiro raciocínio da mulherada foi: roubaram o corpo de Jesus. E elas vão e chamam João. João
e Pedro vão em direção ao jardim do túmulo, e o texto diz que João chegou primeiro e ficou à porta. Veja a atitude de cada um deles. Pedro, afobado como sempre, deve ter dado um esbarrão em João, entrou túmulo adentro. E o que eles viram? O túmulo estava vazio. Aqueles lençóis de linho estavam ordenadamente dobrados, e o texto diz enrolados e colocados sobre a pedra. Então a conclusão óbvia é: ninguém roubou o corpo, porque alguém que fosse roubar o corpo deixaria aqueles lençóis jogados em qualquer canto no túmulo. Estava dobradinho, arrumadinho no lugar. E Pedro entra primeiro, e o mais interessante é que aquelas vestes, aqueles lençóis de linho, que eram vestes de luto, vestes de morte, vestes de tristeza, porque se enrolavam pessoas queridas que haviam morrido. Naquele momento, aquelas vestes passam a ser vestes de triunfo, vestes de vitória, porque elas estavam ali sem finalidade nenhuma. Não tinha mais corpo, não precisava mais dos lençóis de linho. Estava ali. A veste que era uma veste de luto, em 3 dias se torna uma veste de triunfo e de vitória. Olha que coisa maravilhosa. E eles entendem então que o túmulo estava vazio. É interessante porque eu dei uma ênfase quando eu li com você no João 20, lá no versículo 8, eu disse assim: então entrou também o outro discípulo. Quando ele falou outro discípulo, ele está falando dele mesmo, forma literária. João, que chegara primeiro no sepulcro e viu e creu. João, só de chegar na porta e ver a cena, o túmulo vazio, as vestes de luto dobradas, enroladas no cantinho, arrumadas, ele viu, mas ele não só viu como as mulheres viram, como Pedro viu, ele viu e creu. Ele foi o primeiro discípulo de todos a entender o que estava se passando ali. Não foi só que ele viu, como todo mundo viu. As mulheres viram e concluíram que Jesus tinha sido roubado. O corpo tinha sido roubado. Mas ele viu e creu. Naquele momento exato, ele teve um entendimento, o discernimento espiritual. Aquilo que o mestre falou que aconteceria, aconteceu. Ele ressuscitou. É isso. Eu entendi. De veste de luto para veste de vitória e de triunfo. Uma tragédia na sexta-feira que se torna um grande triunfo no domingo. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós passamos por sextas-feiras na nossa vida, não é assim? Em várias dimensões da nossa vida. Todos nós passamos. Dias maus, dias difíceis, dias de doença, dias de luto, de perda, dias de falta de rumo, sem saber, quando as coisas viram assim, porque de quinta para sexta virou tudo. Não sei se na sua casa é assim, na minha assim também. De repente, do nada, né, assim, troço, virou. Talvez você hoje esteja aqui vivendo um tempo de sexta-feira. É luto, é tristeza, é falta de perspectiva para o futuro, perdeu sonhos, perdeu esperança, não sabe o que vai fazer na vida, está tudo acabado, é o fim. Esse é o sentimento. Mas eu quero te dizer que de sexta para sábado, Deus faz toda a diferença. E no sábado, ou melhor, na noite de sábado para domingo, já na madrugada, as primeiras horas do dia de domingo, o triunfo, a solução, a resposta, o poder acontece através daquele túmulo vazio.
Aquelas vestes que um dia, 2 dias antes, eram vestes de luto, de tristeza, de lembranças horríveis, agora eram vestes de triunfo, de vitória. Deus muda tudo em 3 dias. Quando a gente fala, a Bíblia fala em 3 dias, é porque é dentro dessa perspectiva judaica, de sexta para domingo. Deus muda toda a circunstância ao redor. E aquilo que é luto se torna em vitória, em triunfo. Aquele ambiente que era um ambiente de tristeza, de perda, de morte, aquele jardim, que era um jardim um cenário triste, se torna num cenário de alegria, de vitória, de solução para todas as coisas. Em 3 dias. Sexta-feira era uma coroa de espinhos, era um manto que foi tirado de Jesus para ser sorteado entre os soldados. Era vergonha, era exposição, era escárnio. Esse era o quadro de sexta-feira. Passa 3 dias e o que nós temos é um túmulo vazio, as vestes que eram de luto já não tinham mais função nenhuma. E a realidade daquele quadro é de louvor, de triunfo, de vitória. Que coisa interessante. Você pode estar vivendo num tempo de sexta-feira na sua vida, devido a qualquer situação, em que você esteja hoje com o coração profundamente triste, apesar de celebrar a Páscoa aqui nessa manhã. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus pode mudar tudo na sua vida em questão de dias. Você crê? Sabe qual a base que eu tenho para isso? O túmulo vazio. O túmulo vazio é a autoridade, é o poder que se tem de crer que aquilo que hoje para você é morte, é luto, é sem solução. É aquela coisa que você diz, não tem jeito mais. É aquilo que tira você do norte, transformado em algo que tem uma solução, que tem um propósito. Naquele momento, João olha e crê, e ele vê o propósito, ele entende o propósito de tudo que Jesus passou, de toda aquela situação, e qual a razão por que ele precisava morrer, ficar calado mediante a tanto escárnio, tanta exposição, tanta vergonha. No 3º dia, ressuscitar, agora como Rei dos Reis. Eu não vou nem entrar nos detalhes do que aconteceu nesses 3 dias, porque ele foi ao inferno, pegou a chave daquele que mora no inferno, que nem a chave tem da sua própria casa, tomou para si e disse, agora está aqui. O trunfo está aqui. Meu querido, sabe qual é a esperança que eu e você temos? Sabe a convicção que eu e você temos? É que esse túmulo está vazio. É isso que te dá a segurança, a firmeza de continuar. Talvez você ainda esteja na sexta, mas eu quero te dizer, meu querido, o domingo vai chegar. E hoje nós estamos aqui para celebrar, ainda que seja por fé, um ato profético seu, de que o sábado, o domingo vai chegar. Sábado vai passar, domingo vai chegar. João acompanhou Jesus durante todo o processo. Que exemplo de discípulo. Acompanhou Jesus no Getsêmani, acompanhou na última ceia no Getsêmani, no processo todo de julgamento de Jesus, de tortura, ao pé da cruz, e lá estava João, na porta do túmulo. Ele olhou e ele creu, ele entendeu tudo. Está consumado de fato. Aquele que morreu na sexta, ressuscitou no domingo. É isso a razão da minha fé, é isso a razão de eu continuar, é isso a razão porque ele passou por todas essas coisas. O processo de João foi muito parecido com aquele que nós falamos no domingo passado, de desconstrução, para que no domingo ele conseguisse entender tudo aquilo e reconstruísse a sua fé, a sua convicção, que valeu a pena ele
anos atrás, abrir mão de todos as suas funções, a sua ação profissional, abriu mão para andar com Jesus. As vestes de luto são trocadas por vestes festivas. A tragédia da sexta-feira, meu querido, se transforma no triunfo do domingo. Quantas vezes eu e você nos encontramos em situações como essa? De desistência, de falta de fé, de dor, de perda, de achar que não tem mais jeito, de perder o rumo e não saber o que vai fazer da vida a partir dali, de achar que a sua fé foi em vão, que tudo que você creu foi em vão, de perder a esperança, de não ter uma perspectiva para o futuro. Ah, meu querido, João não foi diferente. Mas João foi até o fim, até que ele entrou, viu e creu. Quantas vezes, como João, nós nos encontramos, talvez na sexta-feira, em alguma área da nossa vida. Ou talvez você hoje esteja celebrando de fato o domingo, porque você já vê o resultado da ressurreição na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na área que for que você precisa nessa manhã. Meu querido, o lençol, eles não foram jogados de qualquer maneira, eles estavam ali para trazer uma mensagem. E a mensagem é: esse ambiente não é mais de morte, esse ambiente não é mais de tortura, esse ambiente não é mais de tristeza, esse ambiente agora significa fé, esperança, solução para todas as coisas. Vestes de luto que passam a simbolizar vestes de vida. Será que Deus não pode fazer isso na sua vida? Será que Deus não pode transformar a sua sexta-feira de hoje num domingo pela manhã? Será que você consegue entender a desconstrução que Deus está fazendo na sua vida para que haja um sentido no domingo de manhã? Será que Deus não pode transformar aquilo que é mágoa, ferida, aquilo que machucou, numa cicatriz para lembrar quem é Deus na sua vida, o que você passou? João conseguiu compreender o que muitas vezes a gente tem muita dificuldade e que Paulo foi escrever muito tempo depois. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até a sexta-feira contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até o domingo de celebração, domingo de poder, até esses momentos. Concluindo, Deus mudou a história da humanidade naquele domingo de manhã. E eu quero dizer para você que Deus mudou a sua história naquele domingo de manhã. Você não estava nem lá, você não era nem nascido, mas você estava incluído ali naquele pacote do domingo de manhã. Nessa manhã, Deus pode mudar a sua história. A proposta de nós estarmos aqui nesse domingo de manhã, celebrando a manhã de ressurreição, é a gente entender que o túmulo está vazio. E porque o túmulo está vazio, meu querido, acabou a história. Ele venceu. Ele venceu. Aquilo que parecia vergonha na sexta-feira se definiu como uma grande vitória. E se Ele é Deus na sua vida, meu querido, é essa trajetória que eu e você andamos. Aquilo que um dia pode ser vergonha e exposição, desastre na nossa vida, no domingo de manhã se torna um grande triunfo, porque Ele não está mais lá. Ele não está mais naquele lugar. Ele ressuscitou para que você tivesse renovação da sua fé,
para que você voltasse a ter esperança, para que você tivesse expectativa daquilo que você acha que Deus não pode mudar. Ele pode sim. Se Ele ressuscitou ao terceiro dia o seu próprio Filho, não há limites para aquilo que Ele pode fazer na sua vida, na sua família, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde, seja em que área for, não há. Sabe qual é o atestado que você tem? O túmulo vazio. Está vazio, meu querido. Os lençóis estão dobradinhos ali, não tem mais função nenhuma, acabou. Um tempo passou e um outro tempo começa a ressurreição, porque o túmulo está vazio. Seja qual for a sua perda, a sua dor, a sua ferida, há esperança, meu querido. Há esperança, porque há triunfo no domingo de manhã, naquele domingo de ressurreição. Eu quero convidar você a nessa manhã, como tudo que tem contribuído nesse contexto do que nós temos falado e temos cantado aqui, eu quero que você entenda e se veja naquele jardim do túmulo, entrando à porta daquele túmulo vazio, olhando aquela situação e vendo a sua situação e vendo que há sim, talvez um contexto de luto, de dificuldade, mas há sim esperança, porque Ele não está mais lá. Ele vive, Ele ressuscitou. As vestes que eram de luto agora são de vitória. E eu quero te convidar a ficar de pé. Quero chamar o louvor, por favor. E nós temos um ato profético que nós vamos fazer agora. Você vai receber um papelzinho que os servos vão estar distribuindo para você com uma caneta, que não é presente de Páscoa, tá? Ela tem 2 V, vai e volta. Você vai receber um papelzinho, e nesse papelzinho você vai escrever o que hoje para você é uma sexta-feira, digamos assim. É luto, é perda, é vergonha, é exposição, é necessidade. Veja bem, esse papel ninguém vai ver. É um ato profético entre você e o Senhor. Então seja muito livre de escrever. Qual a situação que hoje você coloca aí como vestes que são, talvez ainda sejam de luto para você, mas que Deus nessa manhã, nós vamos ter um momento de trazer aqui até esse negócio que não é manjedoura. Gente, eu nasci para fazer decoração, vocês não acham? Todo mundo parece manjedoura, errei a festa, mas tudo bem, tá lindo, não tá não? Você vai colocar o seu papelzinho aqui e nós vamos orar. Nós vamos orar para que de fato, meu querido, essa sua passagem pelo jardim do túmulo nessa manhã, entendendo, compreendendo esse momento, seja um tempo em que você vai estar colocando diante do altar a sua causa, a sua questão, o que para você talvez ainda seja luto, seja falta, seja perda, seja vergonha, seja coisas que talvez você tenha perdido já o seu objetivo e a sua esperança na vida. Coloque aí áreas suas, pessoais, emocionais, casamento, filhos, vida financeira, negócios, doença, saúde, o que for. Às vezes você vai estar colocando aí por outras pessoas que você ama e que precisam hoje de uma visita ao jardim do túmulo. Onde estiverem, estejam onde for, sejam visitados e tenham essa experiência de voltar a ter fé e esperança. Eu vou te dar alguns minutinhos. Alguém não recebeu o papelzinho? Levanta a mão, por favor. Se quiser sentar, que fica mais fácil, né? Escrever sentado que em pé. Fique à vontade. Alguém precisa ainda de papelzinho? Coloca aí a sua causa.
áreas da sua vida que pareçam luto, perda, sem solução. Você, como João, vai estar visitando profeticamente esse jardim do túmulo. E ao chegar nesse jardim, visualiza na sua mente um túmulo bonito, que só pessoas com posses tinham aquele tipo de túmulo. E você vê que aquele túmulo, a pedra foi rolada. Aquela pedra era pesada, não era qualquer um que conseguia abrir. E você, como João, você chega na porta do túmulo. Pedro, afoito, entra, quase derruba João, acho eu. E o que ele vê? O que é que você vê? Um túmulo vazio. O que significa um túmulo vazio para você? O que significou para João o túmulo vazio? O que significou aqueles lençóis e aquele lenço de linho dobradinho em cima da pedra? É para te lembrar, meu filho, aquilo que foi luto, aquilo que foi perda, aquilo que foi vergonha, aquilo que foi exposição, aquilo que foi derrota, já não tem mais necessidade de ser. Está ali, sem uso, porque o túmulo está vazio. Ah, meu querido, no seu espírito você pode visitar esse lugar. No seu espírito você pode profeticamente olhar esse túmulo e pensar nessas coisas que você está colocando aí no seu papelzinho, que são suas, muito pessoais, sua experiência pessoal. E coisas que você vai trazer ao altar, entendendo que Deus está te levando a uma convicção de esperança e de renovação. Quando você já estiver com seu papelzinho pronto, fique de pé. Eu quero orar por você. Nós vamos cantar um cântico muito especial. Eu quero que você traga nesse mesmo ambiente de fé, de convicção. Eu falei para você que essa era uma manhã profética. Talvez, meu querido, você pense: ah, nada mudou. Sai ali do portão, continua tudo a mesma coisa. Mas se você entende que no reino do Espírito você de fato visitou o jardim do túmulo e viu um túmulo vazio, isso vai fazer diferença amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, seja quando for. Para Jesus foram 3 dias, para João foi 3 dias. Eu não sei quanto tempo, porque Deus é Senhor do tempo. Mas você está firme na fé, entendendo que nessa manhã a sua causa foi colocada diante desse túmulo vazio, e por isso você continua crendo. Amém? Estamos prontos? Eu quero orar por você. Nós vamos cantar à medida que você for trazer os seus pedidos, suas causas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos sim. Não é só um dado histórico, aquele jardim do túmulo. Não é só algo que nós aprendemos desde criança e toda Páscoa nós falamos. Não, Senhor. Essa manhã é uma manhã profética. Essa manhã é uma manhã em que nós trazemos diante do Senhor as nossas causas. Assim como Jesus passou por todas aquelas situações na sexta-feira. Poderia ter impedido? Poderia. Mas Ele foi até o final, até decretar: está consumado. Eu tenho um propósito na minha vida, no meu ministério, intervindo para a terra, e está consumado, está pronto. E assim, Senhor, nós nos alegramos, porque 3 dias depois
o nosso Senhor ressuscitou. E é nisso que está colocada a nossa fé, é isso que está colocada a nossa esperança, é nisso que está colocado, Senhor Deus, o nosso foco. Não andamos por vistas, não andamos por aquilo que falam, pelo que colocam nas redes sociais, pelo mundo que nós temos vivido. Que misericórdia, Senhor. Andamos pela fé, porque esse túmulo está vazio, porque os lençóis não têm mais utilidade, as vestes de luto não existem mais, não tem função mais, porque hoje nos vestimos de vestes de triunfo, vestes de vitória, e andamos por fé, ainda que nossos olhos ainda não vejam o resultado. Deus, em nome de Jesus, Tu conheces cada coração, cada coisa que foi colocada nesses papéis, que serão colocados diante do Teu altar. Que o Senhor os leve, que os Teus anjos levem a Tua presença, Senhor Deus, e nós aplicamos aqui a autoridade, o governo que está nas Tuas mãos sobre cada uma dessas situações, porque Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A coroa que Jesus hoje está usando não é mais uma de espinhos, de vergonha, de exposição, é uma coroa de Rei dos Reis, e é nele que está a nossa fé, é nele que está a nossa confiança. Por isso nosso coração está em paz e colocamos diante do Senhor cada uma dessas situações, em nome de Jesus. Amém.